Boa tarde, eu continuo me chamando Sérgio, eu sou terapeuta em dependência química, né? E vim falar aqui para vocês um pouco sobre o assunto, né? Dependência química, tratamento de dependência química, consequências do uso de substância, plano de prevenção à recaída e durante o período que eu vou gravando os vídeos, eu pretendo falar de alguns temas específicos. Ahn, Ontem eu postei um vídeo, né? Perguntando para vocês se vocês sabiam o que era adicção. E quem era o adicto? Bom, eu disse que a adicção é uma doença física, mental e espiritual que afeta todas as áreas da vida de um dependente químico, né? E também de sua família. É comprovado cientificamente que um adicto na ativa, no uso de substância, ele consegue prejudicar a vida de 8 pessoas ao seu redor. E essas pessoas sempre são as de sempre, né? As mais próximas. A mãe, o pai, os filhos, a esposa, o esposo, né? E se faz necessário um tratamento eficaz, para que seja eficaz, né? É preciso tratar o físico, o mental e o espiritual. Não adianta eu tratar o indivíduo entrar aqui dentro da instituição, né? E só comer bem, né? Só dormir bem, não adianta. Ele precisa tratar o mental, né? Isso é feito com as minhas terapias, em grupo, individuais, também atendimento psicológicos com a nossa psicóloga. Tem as devocionais, né? Onde a gente trata do espiritual também. A própria programação, né? De 12 passos, ela é uma programação espiritual, não religiosa, que capacita o indivíduo a trabalhar o seu lado espiritual, né? E eu vim falar um pouco disso para vocês hoje, sobre 12 passos. 12 passos é uma filosofia de vida que foi desenvolvida na segunda metade dos anos 30 por Bill Wilson, que era um alcoólatra inveterado, era um alcoólatra compulsivo e obsessivo. Ele é o cofundador de Alcoólicos Anônimos e ele desenvolveu essa filosofia de vida tão perfeita, né? Para mim, o meio mais eficaz para se tratar da dependência química 12 passos, logicamente, e com outras ferramentas também. Então, o que eu trabalho dentro da instituição é exatamente essa filosofia, logicamente com outras ferramentas também, mas trabalho bastante 12 passos. Quais são os 12 passos? Eu vou falar o enunciado de cada um deles para vocês. Não espero que vocês entendam a princípio, né? Mas eu pretendo falar bastante deles. Bom, primeiro passo. Ele diz assim: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Passo 2. Viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Passo 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Passo 4. Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo 5. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Passo 6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo 7. Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. Passo 8. Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. Passo 10. Continuamos fazendo um inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Passo 11. Procuramos através de prece e meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendimos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. E passo 12. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Isso parece ser uma grande tarefa,
mas ninguém se tornou adicto ou ninguém perdeu o controle de sua vida de um dia para o outro. Então é bom lembrar que todos os dependentes químicos precisam ir com calma. Os passos, eles são... O que são os passos, né? Digamos que o dependente químico, ele parou na vida. Ele está prostrado. Ele já não produz, né? Lógico que muitos deles ainda conseguem manter um trabalho, conseguem manter um casamento, mas em outras áreas da vida já tem um problema pré-instalado, né? E eles precisam entender que, como eu disse ontem no vídeo, a doença é progressiva e a progressão é sempre para pior. Então eles precisam entender que não vai melhorar, né? Se a vida já está incontrolável em algumas áreas, né? O que é que diz para o dependente químico que vai melhorar? Se a decadência é gradual e gradativa. A parte da doença que diz para ele que ele não tem problema é a parte da negação, que é uma característica do dependente químico. Ele nega que tem um problema. Então, os passos, eles pressupõem movimento. Se eu estou dando passos, eu estou andando, né? Eu estou me movendo, eu estou saindo do lugar que estou e indo para outro. Passo pressupõe ir em direção a, correto? E no nosso caso, no caso da dependência química, passo pressupõe ir em direção a uma vida nova, a novas ideias, a novos comportamentos, novas amizades. Haja visto que o programa sugere evite pessoas, evite lugares, evite hábitos da ativa, né? É preciso uma reformulação na vida do dependente químico. Não é só parar de usar droga, como muitos acham. Como eu disse ontem no vídeo, muitos pensam, interna o dependente químico, ele passa alguns meses e ele vai sair daqui curado. Não é assim. Se fosse, seria tão bom, não é verdade? Mas não é. É necessário que se continue o tratamento. É necessário uma mudança nos padrões de vida autodestrutivos. Se fez necessário na vida dos dependentes químicos isso. Que eles possam tomar consciência de que houve perdas psicológicas, houve perdas sociais, houve perdas familiares, né? Continuam havendo perdas, né? Com o uso continuado de substância, seus comportamentos já não condizem como um ser humano normal. A sua maneira de pensar muitas vezes levou ele ao fundo do poço e ele precisa tomar consciência disso. Os passos são para isso. O primeiro é, por definição, o começo, né? O princípio desse caminhar, correto? Muitos não admitem que tem problemas com substância. Outros não aceitam, até admitem, mas eles não aceitam. E outros têm certeza absoluta que não tem problema, que a família é doida de internar ele. Né? Então, o nosso trabalho aqui é simplesmente de conscientizá-lo de que ele precisa de um tratamento, né? Que ele precisa de uma mudança em sua vida. E isso não é um trabalho fácil. É um trabalho bastante difícil, mas que a gente faz com muito amor. Eu estou aqui agora na Clínica Margarida, onde eu trabalho já há 9 meses. Adoro trabalhar com o pessoal aqui. E no decorrer dos vídeos, eu vou estar chamando as pessoas que trabalham comigo para estar participando também dos vídeos, né? E tomara que eu tenha conseguido novamente falar um pouco, ter sido claro o suficiente para que vocês entendam um pouco sobre o que é feito aqui dentro, né? As minhas terapias voltadas para 12 passos, elas são na sua ordem. Eu trabalho o primeiro passo, o segundo, o terceiro. O primeiro é isso, é admitir, aceitar a minha condição de doença, né? Me render, perdi o controle, não consigo mais, né? E para convencer, conscientizar
o indivíduo que isso é verdade, é muito difícil. Segundo passo, ele vem a dizer, é desenvolver uma crença num poder maior, né, num poder superior. Muitas vezes as crenças que eles trazem da rua já não funcionam mais na vida deles, eles precisam desenvolver outra. Ele não precisa copiar a crença de ninguém, mas ele pode olhar para a crença de alguém que está funcionando e tentar imitar. Terceiro passo fala de decisão, fala de entrega das vontades. Por que entrega das vontades? A vontade está adoecida. A vontade do dependente químico é obedecida por uma ordem compulsiva. Ele vai viver para fazer as suas vontades e ele não vai focar em nenhum momento as suas necessidades de recuperação. É necessário que ele entregue essas vontades. Mas como entregar essas vontades se eu nem tenho uma crença ainda pré-estabelecida para me recuperar? Se eu venho com uma crença já doente lá de fora. Quarto passo, ele escreve para mim um inventário pessoal de toda a sua vida, e nesse inventário, a partir do quinto passo, eu vou descobrir padrões de comportamento que esse indivíduo traz talvez desde antes do primeiro contato com a substância. Sexto passo é onde ele se prontifica a mudar, né? Ele ficou ciente dos seus defeitos de caráter no quarto e no quinto passo, e o alicerce que os três primeiros passos dão para ele trabalha o sexto e se prontifica a deixar que Deus remova esses defeitos. De que maneira? Ele se prontifica a ser um ser humano melhor. E isso exige prática, exige tempo. Sétimo passo, ele trabalha a sua humildade. Não existe dependente químico humilde. Existe dependente químico que tem lampejos de humildade, e se ele trabalha isso na vida, ele se torna um ser humano melhor. Oitavo passo, ele faz uma lista das pessoas que ele prejudicou, das pessoas que ele fez mal, das pessoas que ele carrega uma culpa, uma responsabilidade pesada nas costas por ter feito algo de mal para aquelas pessoas. Ele relata isso no papel, e no nono ele faz reparações a essas pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo puder prejudicar essas pessoas novamente, ou a outras pessoas, ou a ele próprio, né? Muitas reparações não são possíveis mais porque as pessoas faleceram. Procuramos fazer reparações com a sociedade e com um poder superior amoroso. Décimo passo, ele continua fazendo inventário. O décimo passo, ele não constrói passado ruim. O décimo passo, ele diz assim: continuamos fazendo um inventário pessoal, e quando estávamos errados nós o admitimos prontamente. Eu pego um papel antes de dormir, escrevo sobre o meu dia e me apercebo qual foi a minha participação negativa nas coisas ruins que aconteceram durante o meu dia, e me prontifico no outro dia não fazer novamente. 11º passo, contato consciente com o poder superior, ação e oração, oração e meditação. Muitas vezes a dificuldade que o dependente químico tem de orar e pedir a Deus uma ajuda é gigantesca. Muitos deles chegam sem acreditar em Deus. É necessário o trabalho de um segundo e de um terceiro passo para desenvolvimento de uma crença, e depois um contato com esse Deus da forma que ele compreende, para fazer as suas entregas e começar a fazer as suas orações, ouvir as respostas desse poder superior. As respostas estão à volta de todos, né? É só olhar em volta. Deus se manifesta em tudo quanto é lugar, tudo quanto é pessoas, né? 12º passo, depois de ter feito todo um trabalho espiritual, físico e mental, em cima de 11 passos, ele tem um despertar espiritual. E com esse despertar espiritual, ele leva a mensagem de que funciona, de que existe uma maneira de viver nova, de que existe um ser humano novo dentro daquele corpo, né? Dentro daquele ser. E isso é maravilhoso. Ele se sente ser humano novamente. E o passo termina dizendo: procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades, né? Eu passo a ser um ser humano melhor. Em todas as minhas atividades eu procuro trabalhar princípios espirituais como a honestidade, a mente aberta, a boa vontade, a humildade, a aceitação, a rendição, o compromisso, a responsabilidade que eu tenho nessa vida. E isso
transformador. Isso é maravilhoso. E quando a gente consegue fazer esse processo, quando a gente consegue fazer com que o dependente químico entenda que esse processo é necessário, daqui 1 ano ou 2, ele está mandando mensagem para nós e agradecendo pela vida que está levando. E isso não tem preço. Agradeço vocês novamente, né? Preciso muito da ajuda de vocês. Comentem os vídeos, sugestões de melhoria. Pretendo fazer algumas lives ainda, né? Eu estou gravando ainda vídeo porque eu não consigo muito falar em público, falar ao vivo, né? Mas eu vou tentar. Muito obrigado. Uma boa tarde, né? Um bom finalzinho de tarde. Uma boa noite para vocês. Um beijo no coração, tá? E tamo junto.